Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário, aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes, estamos na nossa 14ª aula deste módulo, sexto módulo, tratando sobre o dativo. Especificamente, temos tratado sobre o dativo de objeto direto e falado sobre a questão do proskiné, ou mais o dativo de objeto direto, que tem sempre, como temos mostrado aqui, indicado uma questão de relacionamento pessoal na adoração. Ocasionalmente, o que Daniel Wallace vai nos mostrar é que ocasionalmente o acusativo de objeto direto ele é usado como proskiné, ou para a verdadeira divindade. Então você ouviu certo? A adoração da verdadeira divindade é tratada com o proskinel, mas então proskinel, como nós temos percebido aqui já, significa eu adoro, com acusativo de objeto direto. O que nós temos percebido nas outras aulas? Que quando nós temos um proskinel com um acusativo de objeto direto, isso vai indicar então uma falsa divindade. Uma falsa divindade. Qual é o problema com relação a isso? É que algumas vezes o proskinel com o acusativo de objeto direto está relacionado ao próprio Deus, ao Deus verdadeiro. Então, o que se resolve com relação a isso? O que isso quer dizer? Será que a regra falhou e tal? O que a gente pode entender desse tipo de questionamento? Bom, o que Daniel Wallace nos vai apresentar é a seguinte questão. Esses casos podem implicar o que? Tanto uma falsa concepção de Deus, ou seja, Deus sendo entendido de uma forma errada, por isso que se está colocando Deus, o proskinel com acusativo de objeto direto para Deus, porque se está indicando Deus sendo adorado de uma forma errada, Deus sendo entendido de uma forma errada por parte do adorador, certo? Como nós temos aqui. Ou também uma adoração que apresenta uma certa distância, certo? Ou seja, não seria uma adoração ali pessoal com relação a Deus de uma forma muito próxima. Apresentaria-se uma certa distância nessa adoração, ou até mesmo uma concepção falsa, uma concepção errada por parte do adorador em relação a Deus. Lembrando que se nós temos o proskinel mais um dativo de objeto direto, como nós temos enfatizado em outras aulas, isso indicava uma verdadeira divindade, mas com o acusativo de objeto direto se indica uma falsa divindade. Mas se é com relação a Deus, então possivelmente é uma falsa concepção do próprio Deus, ou uma adoração com uma certa distância aí, também por parte do adorador. Esse é o problema que está sendo colocado aqui e que Daniel Wallace apresenta para a gente a sua opção de interpretação. Tendo colocado esse ponto, vamos aqui para um exemplo conhecido nosso de João 4, versículo 22, Jesus falando com uma mulher samaritana. Então, Jesus diz: Rimeis proskineite ho uk oidate. Rimeis proskinumen ho oidamen. Hoti he soteria ek ton Judaion estin. Então vamos lá. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então temos aqui rimeis, que é vós, proskineite, adorais, uk oidate. O oidate é o que conheceis, e o não é uk, né? Uk, não conheceis.
Então, vós adorais o que não conheceis. Remeis, nós, prosquinumen, adoramos, ho oidamen, o que conhecemos. Hoti, porque, re, soteria, a salvação, ton, judaion, dos judeus, estin, vem ou é dos judeus. Nós temos aqui o proskineite, que é vós adorais. Ho-uk oidate, o ho-oidate é o que não conheceis, né? Nós temos aqui o que também, vamos colocá-lo aqui no pacote. Então, o que não conheceis. Vós adorais o que não conheceis. Proskinumen, aqui o verbo de novo, proskinumen, adoramos. Ho-oidamen, o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. O argumento de Daniel Wallace é mostrar para a gente que proskineiter uk oidate, isso indica que nós temos um dativo aqui, aliás, um acusativo como objeto direto. Então, que nós adoramos o que não conhecemos. Aliás, vocês adoram o que vocês não conhecem. Então, já que se há um verbo aqui com uma certa um verbo mais o verbo adorar, o verbo eu adoro, mais o acusativo de objeto direto, então nós teríamos uma falsa concepção de Deus, certo? Porque eles estão adorando o que não conhecem, então eles adoram uma falsa concepção de Deus. Então essa aqui é uma falsa concepção. E o proskinumen oidamen, porque ele diz nós conhecemos, ou seja, nós adoramos o que conhecemos. Mas isso indicaria uma certa distância, porque depois Jesus vai dizer que haverá um tempo, já chegou, em que as pessoas o adorarão em espírito e em verdade, né? Uma adoração mais próxima. Agora se trata de uma adoração mais distante, que os homens precisam ir até Jerusalém, né? Eles precisam sair do seu lugar e chegar até o lugar da adoração. Então, neste caso aqui, este primeiro exemplo indicaria uma falsa concepção, e este segundo exemplo, nós adoramos o que conhecemos, indicaria então uma distância, uma adoração distante, no sentido de que não se era tão próximo, o ato de adorar não era tão próximo daqueles que adoravam, ele era um ato distante, né, que apresentava uma certa distância, não só de o indivíduo que adorava ir até o lugar de adoração, mas também o próprio indivíduo que adora com relação ao próprio ser que ele adora. Havia uma distância muito grande, né? Havia o Santo dos Santos e não era toda pessoa que chegava lá, somente o sumo sacerdote. Havia o lugar santo que somente alguns sacerdotes podiam entrar. Enfim, era uma distância que aparecia. Então é isso que possivelmente se quer trazer aí com esse proskinel, com o dativo de, aliás, com o acusativo de objeto direto, se relacionando à verdadeira divindade, se relacionando ao próprio Deus e não a uma falsa divindade, como nos outros exemplos que nós vimos. Um outro exemplo aqui, tote legei auto ho Jesus, hipage satana gegraptai gar kyrion ton theon su proskineses
Kai autou mono latreuses. Interessante esse texto aqui, né? Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Vamos lá. Então, né? Tote. Então, legei autou. Então Jesus lhe ordenou ou lhe falou. Mas como ele deu uma ordem aqui, então esse falou pode ser traduzido como ordenou, né? Como fez a Almeida Revista Atualizada aqui. Ró Jesus, Jesus. Então Jesus ordenou a ele. Ripagé, ou seja, retira-te, Satanás. Gar, porque Gegraptai, ou seja, está escrito. E esse Gegraptai é um verbo que vai trazer uma ênfase muito forte, né, sobre o que Jesus vai falar, já que ele está aí no perfeito, né? Então, está escrito. Vamos lá. Queriam, ou seja, ao Senhor, ton theon su, que é teu Deus, proskineses, que é adorarás. Kai e mono, ou seja, só, autor, a ele, latreuses, que é darás culto. Então, como você pode ver aqui, o verbo proskineses está relacionado ao acusativo aqui. Kyrion ton theon su, ou seja, adorarás, proskineses, ao Senhor teu Deus. Então, nós temos o verbo aqui, o verbo adorar, mais o acusativo de objeto direto, mas neste caso relacionado à divindade verdadeira. Então, qual é a questão aqui? Há uma discussão posterior, Daniel Wallace apresenta, que a gente não precisa exaurir aqui, mas só para que você perceba que há um verbo proskineo mais o acusativo de objeto direto se tratando ao próprio Deus. E agora, né? Como é que a gente pode resolver essa questão? É uma discussão que precisa ser levantada e que em tempo nós o faremos. Mas já fica aí o exemplo para você pensar. Nós temos um texto problemático a ser avaliado também. Que texto é esse? Lucas 24, 52. Kai autoi proskinesantes auton hipestrepsan eis Jerusalem meta haras megales. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém tomados de grande júbilo. Kai, possivelmente aqui traduzido como então, autoi, eles, proskinesantes, que é adorando, auton, adorando, hipestrepsan, voltaram, eis Jerusalém, voltaram para Jerusalém, metaharás, metá congenitivo, então é com grande ou tomado de grande alegria, né? Ou seja, metá tomados ou com, megales de grande, harás, júbilo. Então, tomado de grande júbilo, tomado de grande alegria.
Qual é o ponto problemático aqui desse texto? Nós temos proskinesantes, o nosso verbo aqui, melhor colocá-lo dessa forma aqui. Vamos arrumar isso aqui para não ficar bagunçado. Proskinesantes auton, ou seja, acusativo. Nós temos adorando. E aqui é um texto a ser realmente avaliado, porque o que nós temos? Nós temos o verbo proskineo mais o acusativo e esse verbo proskineo mais o acusativo de objeto direto, ele está se relacionando ao Deus verdadeiro. Não é uma falsa divindade. Não é uma adoração distante, como se teve no outro texto, né? Aqui é uma adoração verdadeira. Eles estão adorando, voltaram para Jerusalém tomados de grande júbilo. Então eles adoraram a Deus pessoalmente. Não é distante, não é uma falsa concepção dessa adoração, não é uma falsa concepção de Deus, é uma concepção verdadeira. Eles estão ali diante do Deus ressurreto, né? Diante de Cristo ressurreto. E então, esse é um texto problemático a ser avaliado. Talvez ele seja uma exceção, talvez não ele fuja um pouco a regra dos outros, como a gente viu, uma certa consistência entre eles, e agora nós temos um texto problemático aqui, de fato precisa ser avaliado. Ele entra nas notas de rodapé lá de Daniel Wallace, e eu fiz questão de trazê-lo aqui. É importante trazer textos assim para mostrar que a gramática apresenta muitas vezes as suas exceções, né? O seu fugir à regra muitas vezes. Então aqui nós temos mais um texto, João 4, 23. Nós temos o texto da seguinte forma: Alá echetai hora kai nun estin hote hoi alethinoi proskinetai proskinesusin to patri en pneumati kai aletheia kaigar ho pater toiutos zetei tus proskinuntas auton. Então, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Muito bem. Alá, mas, retai, vem, hora, a hora, cai, num estin, que é já chegou, ou é agora, né? Num estin, é agora, já chegou. Essa é a ideia aí. Hote, em que, roi, ale, thinoi, ou seja, os verdadeiros, proskinetai, que é adoradores, os verdadeiros adoradores, proskinesusin, ou seja, adorarão, tou patri, o Pai, en pneumati, em espírito, kai, e aletheia, que é em verdade. Gar, porque, pater, ou seja, o Pai, toiutos, ou seja, estes, melhor dizendo, são estes que, toiutos, zetei, procura, então, toiut, porque,
são estes que, toiutos, porque são estes que, hopater, o pai, zetei, procura, tus, proskinuntas, ou seja, para adorarem a ele, né? Ou seja, para seus adoradores. Então aqui nós temos um texto interessante para se avaliar também. Por quê? Porque nós temos aqui os verdadeiros adoradores, o adorarão o Pai, proskinesusin, do patri, ou seja, adorarão o Pai, verbo mais dativo, então adorarão o Pai, em espírito e em verdade, vai hopater toiutos, ou seja, são estes que o Pai procura para seus adoradores, ou seja, para adorarem a Ele, para seus adoradores, ou literalmente para adorarem a Ele. O que é interessante aqui, e até um pouco irônico, é que proskinesusin patro, nós temos aqui o verbo proskineo mais um dativo de objeto direto, falando com relação ao Pai. E o Pai procura adoradores para ele, só que aqui nós temos o verbo mais um acusativo de objeto direto. E aí fica o questionamento, né? O que se está querendo dizer aqui com isso? Se há uma relação de relacionamento pessoal, na verdade os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, isso fica óbvio que se trata de uma adoração verdadeira, um Deus verdadeiro. E aqui nós temos os que Deus procura para seus adoradores com um acusativo de objeto direto. Então, vale a pena avaliar aí, e talvez seja uma fuga da regra também, uma exceção, mas enfim, estou mostrando para você um texto que apresenta uma certa dificuldade exegética nesse sentido. Então, pneuma hotheos kaitos proskinuntas, como eu já percebi e coloquei aqui para você, aqui nós temos acusativo, perceba aqui, en pneumati kai aletheia dei proskinein, ou seja, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É interessante aqui realmente, porque nós temos pneumati kai aletheia dei proskinein. Vamos lá traduzir melhor assim, né? Hotheos, Deus, pneuma é espírito, kai tus proskinuntas, ou seja, os seus adoradores. É isso que ele quer, né? Dei, importa que, tus proskinuntas autus, os que adoram a ele, os que o adoram, en pneumati, ou seja, em espírito, kai aletheia, e em verdade, proskinein, né? O adorem. Então nós temos aqui proskinuntas auton, verbo mais um acusativo, no caso aqui de objeto direto, indicando-se para o Deus verdadeiro. Há uma mudança do dativo do versículo 23, como nós apresentamos, mas aqueles que Deus procura para seus adoradores já está no acusativo de objeto direto, e aqui no versículo 24 também, né? Importa que os seus adoradores, os que adoram a ele, o adorem em espírito e em verdade, e os que adoram a ele também está no acusativo de objeto direto. Tudo isso para não esconder de você, aluno, que há de fato
fugas à regra, há de fato exceções que precisam ser avaliadas. Muitas vezes não se tratam de regras absolutas, que nós podemos completamente nos fixar a elas, mas vale a pena realmente nós avaliarmos cada caso, né, cada questão, e de repente ler mais, ler artigos. Às vezes há artigos inteiros exegéticos sobre somente um versículo, às vezes somente sobre uma palavra, às vezes somente sobre uma letra do grego. Então, às vezes, dentro do seu texto bíblico que você está estudando, pode ser que haja uma dificuldade exegética que precisa ser avaliada por você, e aí você vai ter que correr atrás desses textos aí. Então, era isso que eu queria trazer para você. Que Deus nos abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser.